nosso último vídeo sobre dicas de escrita, eu falei um pouquinho sobre a construção de personagem e fiquei devendo falar sobre o arco de personagem. Então vamos nessa? Imagine um arco. Você vai ver o ponto A seguindo até o ponto B. Basicamente, o arco de personagem, ele retrata essa transformação, saindo do ponto A para o ponto B. Existem vários tipos de arcos de personagem, mas eu vou falar especificamente aqui para vocês hoje sobre a jornada do herói, que eu acredito que seja a forma mais visível, né, que seja mais fácil de vocês perceberem essa transformação. Por quê? Porque ela está presente em filmes, em vários livros, mas se você olhar especificamente histórias de aventura, como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter, você vai notar bem claramente esses pontos da jornada do herói, que é uma das formas de traçar um arco de personagem. O que é este arco? É você, através da sua narrativa, da sua história, mostrar essa transformação. Então, como eu disse, existem outros tipos de arcos que mostram quedas, outros tipos de acontecimentos. Mas aqui, por exemplo, na jornada do herói, você vai partir de um personagem que às vezes ele ainda é tímido, ou tem algum medo, ou passa por qualquer tipo de constrangimento, ele está numa situação provavelmente inferior, né? Ou numa posição provavelmente problemática, ou uma vida talvez também sem ser problemática. Ele pode estar só seguindo a sua vida simplesmente normal, como o Homem-Aranha, e eis que aí acontece alguma coisa que faz esse personagem agir. Então, vai poder ter uma guerra, ou pode ter um acontecimento que nem aconteceu com o Homem-Aranha, né? Foi picado pela aranha. Enfim, alguma coisa acontece para que esse personagem saia dessa zona de conforto, que às vezes nem é conforto, às vezes ele não está contente naquela situação que ele está, mas fica acomodado. E aí vem uma coisa que tipo, agora você não tem o que fazer, você tem que encarar essa situação. Aí vai para um outro passo da jornada, que ele pode ter um receio, um medo, ele não quer encarar isso que está acontecendo com ele. Mas, novamente, aquela circunstância força ele. Então, assim, se você pesquisar a jornada do herói, vai notar que existem mais de 10 passos, né? Mas o que eu estou te falando aqui é só alguns deles. Ele vai se defrontar com alguma coisa que vai chamar, né? Como se fosse um chamado para que ele seja transformado. Ele vai provavelmente não querer encarar isso, vai ter uma resistência. Aí pode ser que venha uma pessoa, ou surja um outro personagem, ou até, na questão da fantasia, um ser mitológico, enfim, que vai dar esse empurrãozinho para ele. Então aí ele resolve encarar essa aventura, e com isso vai tendo a transformação dele, porque ele vai enfrentando problemas, vai enfrentando dificuldades e vai tendo aprendizados e vai tendo o seu crescimento. Mas durante toda essa jornada vai tendo altos e baixos, né? Ele não vai sempre numa crescente. Então vai vir alguma coisa, vai vir um inimigo, alguém do mal, que pode ser que faça ele voltar tudo de novo, né? Ou que ele caia numa situação bem pior, e aí de novo ele vai ter que enfrentar, não vai poder fugir. Então assim, a jornada é esta. É você colocar durante a sua narrativa situações que façam o seu personagem ir crescendo. Ele vai deixar de ser uma pessoa para ser outra no final.
E no final, ele será um personagem que ele vai estar podendo transitar por esses dois mundos, vamos assim dizer. Ele pode ter a vida, de repente resolver, voltar a ter aquela vida que ele tinha antes, só que ele está mais fortalecido, tem mais aprendizados, ou ele pode resolver continuar a sua jornada. Só que ele está apto, ele não tem mais o medo, ele não é mais aquela pessoa insegura do começo, por exemplo. Então, você vai conseguir, através dessa história, através dos acontecimentos, através da ajuda de outros personagens, ir construindo este protagonista, que nem sempre, gente, precisa ser o protagonista também. Afinal, escrever nos permite inúmeras possibilidades. Eu estou trazendo aqui para você apenas um dos arcos, que é a jornada do herói. Se você pesquisar, você vai encontrar muitas outras formas de traçar este caminho do seu personagem. Mas observe sempre qual a mensagem você quer passar com esse personagem. Que lição, que aprendizado, ou se não vai ter aprendizado nenhum, enfim, você é livre para criar e levar ao mundo essa sua ideia. Só procure traçar isso com um planejamento, que você vai ter mais facilidade de escrever, de desenvolver e chegar ao final de uma história que realmente cative os leitores, porque no final das contas queremos que os leitores fiquem bem encucados, que passem raiva, que passem nervoso, que fiquem apaixonados, enfim. Qual o seu objetivo com o seu leitor? O que você quer passar para ele e de que forma? Pense isso no seu personagem e na construção da sua próxima história, que eu tenho certeza que será um sucesso.